Capítulo 2. Lição #2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Em 1990, Mike assumiu o império do seu pai e está fazendo, de fato, um trabalho melhor do que o dele. Encontramo-nos uma ou duas vezes ao ano, no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império do pai rico está em excelentes mãos, e Mike está agora preparando seu olho para ocupar seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, me aposentei. Eu estava com 47 anos, e minha mulher, Kim, com 37. A aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que, se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não, e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inação. Acho que isso representa liberdade. Nossos ativos são suficientemente grandes para crescer por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e, então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então, a árvore lhe proporciona sombra ao seu bel prazer. Mike optou por dirigir seu império, e eu, por me aposentar. Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou que deveriam fazer, como começar, algum bom livro que possa recomendar, o que deveria fazer para preparar meus views, qual é o segredo do sucesso, como ganho milhões. A cada vez que ouço essas questões, lembro-me da seguinte história. O homem de negócios mais rico. Em 1923, um grupo dos nossos maiores e mais ricos líderes do mundo dos negócios participou de um encontro no Hotel Edgewater Beach, em Chicago. Entre eles, estavam Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insull, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Hobson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, e Ivar Kreuger, presidente da International Met Co., uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco de Compensações Internacionais, BIS, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Arthur Cotton e Jesse Livermore, dois dos maiores especuladores de ações, e Albert Fall, um membro do gabinete do presidente Adin. E, 25 anos depois, 9 deles terminaram da seguinte forma: Schwab morreu sem um centavo, depois de viver 5 anos à custa de empréstimos. Insull morreu falido, em um país estrangeiro. Kreuger e Cotton também morreram falidos. Hobson ficou louco. Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia, e Fraser e Livermore cometeram suicídio. Duvido que alguém possa dizer o que realmente aconteceu com esses homens. Se olhar a data da reunião, 1923, foi antes da crise da Bolsa de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter provocado um grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interessante é, hoje, vivemos em tempos de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens experienciaram. Suspeito que nos próximos anos haverá muitos auges e quedas como os enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, se tornarão cada vez mais ricas durante essas mudanças. Se pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres.
Ganham milhões e logo voltam à estaca zero. Ou histórias de atletas profissionais que, aos 24 anos, ganham milhões de dólares ao ano e que, aos 34, apenas 10 anos depois, estão dormindo embaixo da ponte. Eu me lembro da história de um jovem jogador de basquete que há um ano ganhou milhões. Hoje, com apenas 29 anos, ele diz que seus amigos, advogado e contador levaram seu dinheiro, e foi forçado a trabalhar lavando carros por um salário mínimo. Ele foi demitido do Lava Jato porque se recusou a tirar seu anel de campeão enquanto lavava os carros. Sua história virou notícia em rede nacional, com ele apelando contra a rescisão, alegando dificuldades e discriminação. Argumentava que o anel era tudo o que tinha, e que, se fosse forçado a tirá-lo, se sentiria despedaçado. Conheço muitas pessoas que se tornaram milionárias instantaneamente. E, embora que feliz de ver as pessoas enriquecendo, só posso advertir que, em longo prazo, não importa muito o quanto você ganhou, mas o quanto conservou e por quantas gerações isso pode ser mantido. Assim, quando as pessoas perguntam, como devo começar, ou diga-me, como enriquecer rapidamente, frequentemente ficam muito desapontadas com a minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou. Quando eu era um moleque, se quiser ficar rico, você precisa se tornar financeiramente proficiente. A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como já disse, meu pai instruído destacava a importância da leitura de livros, enquanto meu pai rico ressaltava a necessidade de ser financeiramente proficiente. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo o que tem a fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na era agrícola, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer acabouço financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano, decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começam a construção do arranha-céu. Ele sobe rapidamente, mas, logo, em vez de um Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios. De volta às noites insones. No meu caso e no de Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. A contabilidade possivelmente é um dos assuntos mais confusos e enfadonhos do mundo, mas se quiser ser rico em longo prazo, ela pode ser crucial. Para o pai rico, a questão é como pegar uma questão tediosa e caótica e ensiná-la às crianças. A solução é ensiná-la de forma simples, por meio de imagens. Os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro, e então, anos mais tarde, o pai rico começou a incluir os números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa controlar o seu império. Eu não sou tão sofisticado porque o meu império é menor, contudo, ambos partimos do mesmo alicerce básico. Nas páginas que se seguem, apresento as mesmas guras simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar dois garotos na construção de uma grande riqueza embasada em uma fundação sólida e profunda. Regra #1.
Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo o que precisa saber. É a regra principal. É a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos. Pensando que são ativos, disse o pai rico. Quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que estivesse brincando. Lá estávamos, quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento, e essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupe agora, disse o pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples. É por isso que não costumam prestar atenção. O senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer são ativos. Comprá-los e então ficaremos ricos? Perguntei. O pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Tão simples. Por que todos não ficam ricos? Perguntei. Meu pai rico sorriu, porque as pessoas não sabem distinguir um ativo de um passivo. Lembro-me de ter perguntado, como os adultos podem ser tão ignorantes? Se é tão simples, tão importante, por que todo mundo não procura descobrir a diferença? O pai rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto, tive dificuldade em explicar isso a outros adultos. A simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Eles foram ensinados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou torná-los outra vez crianças. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplistas, o que provoca confusão. Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado. Por que alguém compraria um ativo que na verdade era um passivo? A resposta se fundamenta na instrução básica. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso. Um passivo tira. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras. De fato, se quiser ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, porém para pessoa mediana não faz sentido. E nós adultos muitas vezes somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. Quando éramos garotos, o pai rico falava: o que define um ativo não são as palavras, mas os números. E se não puder entendê-los, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia o pai rico, não importam os números, mas o que eles contam. Assim como as palavras. Elas não importam. Mas, sim, as histórias que elas nos contam. 20 anos atrás. Aprender. Desaprender. Reaprender. Esta citação do visionário Alvin Toffler reflete o que o pai rico me disse há 2 décadas. Os iletrados do século XXI não serão os que não leem ou escrevem, mas os que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Se quiser ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi meu pai rico repetir isso 1000 vezes. E também aprendi: os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média, passivos. Aqui está a maneira de distinguir ativos de passivos. A maioria dos contadores e profissionais de finanças não concorda com as definições, mas estes desenhos simples foram o início de uma base financeira sólida para 2 garotos. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A caixa de cima é uma demonstração financeira, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas.
Mede a renda e as despesas. O dinheiro que entra e que sai. O diagrama inferior é um balanço patrimonial. É assim chamado porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial, e o entendimento dessa relação é vital. Como disse anteriormente, meu pai rico dizia para os dois garotos que ativos põem dinheiro no seu bolso. Prático, simples e funcional. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Agora que ativos e passivos foram definidos em diagramas, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso, independentemente de eu trabalhar ou não. Um passivo tira. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. A improficiência, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com as finanças, existem dados que não podem ler, sejam palavras ou números. Os ricos são ricos porque possuem um nível de proficiência superior ao das pessoas com dificuldades financeiras. Se quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser proficiente do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As setas nos diagramas representam o movimento do dinheiro ou fluxo de caixa. Números dizem pouco. Palavras também. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela trama, a história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa de classe média. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. Esses diagramas estão obviamente bastante simplificados. Todos têm despesas de subsistência, necessidades de alimentação, moradia e vestuário. Os diagramas mostram o fluxo de caixa na vida de pessoas pobres, de classe média e ricas. O fluxo de caixa conta a história de como uma pessoa lida com dinheiro. O fluxo de caixa conta a história de como uma pessoa lida com dinheiro. A razão por que eu comecei com a história dos homens mais ricos nos Estados Unidos é ilustrar a falha quando se acredita que o dinheiro vai resolver todos os problemas. É por isso que me encolho sempre que ouço as pessoas me perguntarem como enriquecer mais rápido ou por onde devem começar. Muitas vezes, ouço, estou em dívida, então preciso ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro nem sempre resolve o problema. Na verdade, pode até aumentá-lo. O dinheiro muitas vezes expõe nossas falhas humanas, é comum holofote sobre aquilo que desconhecemos. É por isso que, com muita frequência, uma pessoa que tem um ganho súbito de dinheiro, uma herança, um aumento salarial ou um prêmio na loteria, volta rapidamente ao mesmo caos financeiro, ou, até pior, que se encontrava antes de receber o montante. Dinheiro só é o padrão de fluxo de caixa que está em sua mente. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Como se diz popularmente, um tolo. Seu dinheiro fazem uma grande festa. Repeti inúmeras vezes que vamos à escola para adquirir habilidades acadêmicas e profissionais, ambas muito importantes. Aprendemos a ganhar dinheiro com na década de 1960, quando eu frequentava o ensino médio. Se alguém fosse bem-sucedido academicamente, quase imediatamente imaginava-se que esse estudante brilhante se tornaria um médico, porque era uma profissão que prometia a maior recompensa financeira. Hoje, os médicos enfrentam dificuldades financeiras que eu não desejaria aos meus piores inimigos: seguradoras controlando os negócios, cuidados de saúde,
administrados em pena mental e processos por erro médico. Atualmente, as crianças querem ser atletas famosos, estrelas de cinema e de rock, Misses ou COR porque a fama, o dinheiro e o reconhecimento estão nessas carreiras. Eis o motivo porque é tão difícil motivar a garotada na escola. Eles sabem que o sucesso profissional já não depende apenas do êxito acadêmico, como em outros tempos. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas alcançam o sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo, o que fazer com ele depois de ganhá-lo. É o que se chama aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganha? Como evitar que as pessoas lhe tomem o dinheiro? Quanto tempo você o conserva e o quanto dele trabalha para você? A maioria das pessoas não descobre o motivo das suas dificuldades financeiras porque não entende os fluxos de caixa. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser improficiente do ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não a fazer o dinheiro trabalhar para elas. Como a conquista de um sonho financeiro se torna um grande pesadelo. A visão cinematográfica de pessoas trabalhadoras tem um padrão definido. Recém-casados, jovens altamente instruídos, felizes, mudam-se para um de seus pequenos apartamentos alugados. Imediatamente, percebem que estão poupando dinheiro, porque dois podem viver com quase a mesma despesa de um. O problema é que o apartamento é apertado. Decidem, então, economizar para comprar a casa de seus sonhos e ter-lhes. Eles têm duas rendas e se concentram em suas carreiras. Suas rendas começam a aumentar. Conforme suas rendas aumentam, suas despesas também. A principal despesa, para a maioria, são os tributos. Muitas pessoas pensam que se trata do imposto de renda, mas para grande parte dos norte-americanos, o que pesa mais é a previdência social. Para o empregado, parece que a contribuição para a previdência social combinada com a do Medicare é de cerca de 7,5%, mas na verdade é de 15%, porque o empregador deve dar uma contrapartida do mesmo montante. Essencialmente, esse é um dinheiro que o empregador não pode pagar a você. Além disso, você ainda paga imposto de renda sobre a quantia deduzida do seu salário para a previdência social, renda essa que você nunca recebeu, porque foi transferida ainda na fonte, 20 anos atrás. Programas de impostos e direitos. Os impostos em todo o mundo estão cada vez mais altos, uma vez que as demandas sociais exigem tributos maiores sobre propriedade, renda e vendas, valor agregado. As rendas mais elevadas criam ainda um escalonamento da alíquota sem aumento real, à medida que as taxas se tornam progressivas, acentuadas, para arcar com os serviços sociais ou direitos. Hoje, o governo enfrenta sérios desafios com programas assistencialistas, como a Previdência Social e o Medicare, indo à insolvência. Voltando ao caso do jovem casal, em consequência do aumento de suas rendas, eles resolvem comprar a casa de seus sonhos. Uma vez adquirida através de financiamento, eles pagam um novo imposto, o chamado Imposto sobre a Propriedade. Então, eles compram um carro novo, novos móveis e novos eletrodomésticos para montar o novo lar. E de repente acordam e a coluna dos passivos está atulhada de dívidas do financiamento imobiliário e do cartão de crédito. Os seus passivos cresceram 20 anos atrás. Dívida do cartão de crédito. Com base nas estatísticas de 2016, hoje a dívida do cartão de crédito está mais alta do que nunca nos Estados Unidos, 779 bilhões de dólares. São todas dívidas ruins, ou boas. Sabe a diferença?
Agora eles estão aprisionados na corrida dos ratos. Logo chega o primeiro filho e eles trabalham ainda mais. O processo se repete, mais dinheiro e mais impostos, o chamado escalonamento da alíquota sem aumento real. 1. Cartão de crédito chega pelo correio. Eles utilizam até estourar o limite. Uma financeira telefona e diz que seu maior ativo, sua casa, teve seu valor aumentado. A empresa oferece um refinanciamento imobiliário para quitar as dívidas, porque sua ficha é tão boa, e lhes diz que o mais inteligente a fazer é zerar os altos juros ao consumidor liquidando seu débito junto ao cartão de crédito. E, além de tudo, os juros pagos sobre o financiamento imobiliário podem ser deduzidos do imposto de renda. Eles aceitam e zeram os débitos de seus cartões de crédito onerados pelos elevados juros ao consumidor. Suspiram, aliviados. A dívida com o cartão de crédito está encerrada. Agora suas dívidas de consumo estão somadas ao financiamento de sua casa própria. As prestações mensais são reduzidas porque ampliaram o financiamento para 30 anos. É o melhor a fazer. O vizinho os convida para ir às compras. A liquidação do Memorial Day está começando. Eles prometem a si mesmos que só vão olhar as vitrines, mas levam o cartão de crédito, só por desencargo de consciência. Encontro este jovem casal a toda hora. Seus nomes mudam, mas seu dilema financeiro é o mesmo. Eles vão às minhas palestras para ouvir o que tenho a dizer. Perguntam-me, o senhor pode nos dizer como ganhar mais dinheiro? Eles nem sabem que o problema está na forma que escolheram gastar o dinheiro que têm. São prejudicados por sua improficiência financeira e por não entenderem a diferença entre um ativo e um passivo. Os problemas financeiros das pessoas não são resolvidos com mais dinheiro, mas com inteligência. Um amigo meu costuma repetir uma frase para as pessoas endividadas: se você descobrir que se enterrou em um buraco ou pare de cavar. Quando criança, meu pai pobre dizia frequentemente que os japoneses conheciam 3 poderes: o da espada, o das joias e o do espelho. A espada simboliza o poder das armas. Os Estados Unidos têm gastado trilhões de dólares em armamento, e por isso, são a presença militar suprema do mundo. As joias representam o poder do dinheiro. Há uma certa verdade no ditado. Lembre-se da regra de ouro. Quem tem o ouro faz as regras. O espelho significa o poder do autoconhecimento. Esse poder, de acordo com a lenda nipônica, era o mais apreciado dos 3. Com muita frequência, os pobres e a classe média permitem que o poder do dinheiro os controle. Ao simplesmente acordar e trabalhar mais arduamente, deixando de perguntar a si mesmos se isso tem sentido, dão um tiro no próprio pé na hora em que saem de casa todos os dias. Por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Uma pessoa pode ser altamente instruída e bem-sucedida em sua carreira, mas financeiramente improficiente. Se usassem o poder do espelho, teriam se perguntado: isso tem sentido? Com muita frequência, em vez de confiar em sua sabedoria íntima, a maioria das pessoas acompanha a multidão. Fazem apenas o que todos fazem. Conformam-se em vez de questionar. Muitas vezes, repetem sem pensar o que lhes foi dito: diversifique, sua casa é um ativo, sua casa é o seu maior investimento, você terá uma redução nos impostos endividando-se mais. Consiga um emprego seguro, não assuma riscos. Disse que, para muitas pessoas, o medo de falar em público é maior do que da morte. De acordo com psiquiatras, ele é provocado pelo medo do ostracismo, de aparecer, das críticas, do ridículo e de se tornar um pária. O medo de ser diferente impede que muitas pessoas busquem novas formas de resolver seus problemas. É por isso que meu pai instruído dizia que os japoneses davam maior valor ao poder do espelho, porque somente quando nós,
Como seres humanos, nos olhamos no espelho, encontramos a verdade. E a principal razão pela qual as pessoas dizem procure segurança é o medo. Isso vale para tudo: esporte, relacionamento, carreira ou dinheiro. É esse mesmo medo, do ostracismo, que leva as pessoas a se conformarem e a não questionar opiniões aceitas ou tendências generalizadas. Sua casa é um ativo. Faça um empréstimo consolidando suas dívidas e livre-se delas. Trabalhe com mais afinco. É uma promoção. Algum dia, chego a vice-presidente. Poupe. Quando tiver um aumento, vou comprar uma casa maior. Fundos mútuos são seguros. Muitos dos grandes problemas financeiros são causados pelo desejo de se acompanhar a maioria e não querer cair atrás do vizinho. Ocasionalmente, todos nós precisamos nos olhar no espelho e seguir nossa sabedoria interior, e não nossos medos. 20 anos atrás. Quem está na sua equipe? O pai rico se cercou de homens e mulheres qualificados, advogados, contadores, corretores e banqueiros, e Kim e eu fizemos o mesmo. Hoje, nosso time de contadores é um dos nossos maiores ativos. O que é mais importante do que o dinheiro? Uma equipe de empreendedores. Quem está na sua? Quando Mike e eu estávamos com uns 16 anos, começamos a ter problemas na escola. Não éramos maus garotos. Apenas começamos a nos distanciar da maioria. Trabalhávamos para o pai do Mike depois das aulas e nos fins de semana. Muitas vezes, Mike e eu passávamos horas depois do trabalho sentados junto do seu pai enquanto ele se reunia com diretores de banco, advogados, contadores, corretores, investidores, gerentes e empregados. Ele era um homem que deixara a escola aos 13 anos e agora dirigia, instruía, comandava e questionava pessoas com alto nível de escolaridade. Elas acorriam a seu chamado e se preocupavam quando ele não as aprovava. Esse era um homem que não tinha acompanhado a multidão, que pensava por si próprio e detestava as palavras: temos que fazer assim porque todos fazem desse jeito. Ele também odiava ouvir: não é possível. Se quisesse convencê-lo a fazer alguma coisa, bastava dizer: acho que o senhor não consegue. Mike e eu aprendemos mais assistindo a essas reuniões do que em anos no ensino tradicional, incluindo a faculdade. O pai de Mike não tinha uma instrução formal, mas tinha conhecimentos financeiros e, em consequência, era bem-sucedido. Ele costumava repetir para nós: uma pessoa inteligente contrata pessoas mais inteligentes do que ela. Portanto, Mike e eu tínhamos o privilégio de passar horas ouvindo, e no processo, aprendendo com pessoas inteligentes. Mas, por causa disso, Mike e eu não conseguíamos nos encaixar no dogma padrão que nossos professores pregavam. E isso criava problemas. Sempre que um professor falava: se não tirarem boas notas, vocês não se sairão bem no mundo real, Mike e eu franzíamos as sobrancelhas. Quando nos diziam para seguir as normas e não nos desviar das regras, víamos por que esse processo de ensino desestimulava de fato a criatividade. Começamos a entender por que o pai rico nos dizia que as escolas se destinavam a formar bons empregados em vez de bons empregadores. De vez em quando, Mike e eu perguntávamos a nossos professores como se aplicava na prática o que estávamos estudando ou por que não estudávamos o dinheiro e o seu funcionamento. Esta última pergunta era muitas vezes respondida com a amação de que o dinheiro não era importante, que se tivéssemos uma educação impecável, o dinheiro iria atrás. Quanto mais sabíamos sobre o poder do dinheiro, mais nos distanciávamos dos nossos mestres e colegas. Meu pai instruído nunca me pressionava em relação às notas, porém, começou a discutir sobre o dinheiro. Com 16 anos, eu provavelmente já tinha uma base de conhecimentos sobre dinheiro melhor do que a de meus pais. Eu sabia escriturar livros contábeis, ouvia especialistas em tributação,
advogados especializados em questões empresariais, gerentes de banco, corretores imobiliários e investidores. Meu pai falava com professores. Certo dia, meu pai falou que a nossa casa era o seu maior investimento. Uma discussão um tanto desagradável teve início quando eu lhe mostrei por que não achava que uma casa era um bom investimento. O diagrama acima ilustra a diferença de percepção do meu pai rico e do meu pai pobre no que se refere à própria casa. Um pensava que sua casa era um ativo, o outro, um passivo. Lembro que tracei o diagrama a seguir para mostrar ao meu pai a direção dos fluxos de caixa. Também lhe mostrei as despesas que acompanhavam a propriedade de uma casa. Uma casa maior representa despesas maiores e o fluxo de caixa sai pela coluna das despesas. Atualmente, ainda ouço contestações à ideia de que uma casa não é um ativo. E sei que, para a maioria das pessoas, ela não só é seu maior investimento como também seu sonho. E ser dono da própria casa é melhor do que nada. Eu ofereço simplesmente uma maneira alternativa de encarar esse dogma popular. Se minha mulher e eu comprássemos uma casa maior, mais vistosa, nós a encararíamos não como um ativo, mas como um passivo, já que tiraria dinheiro dos nossos bolsos. Então, aqui está o argumento que desenvolvo. Na verdade, não espero que a maioria das pessoas concorde com ele, porque sua casa envolve um fator emocional e, quando se trata de dinheiro, emoções elevadas tendem a diminuir a inteligência financeira. Eu sei por experiência própria que o dinheiro tem o poder de tornar todas as decisões passionais. Item em relação à casa, destaco que em geral as pessoas passam a vida pagando por uma moradia que nunca será delas. Em outras palavras, compra-se uma casa nova a cada tantos anos, incorrendo, cada vez, em um novo empréstimo de 30 anos sobre a casa anterior. Item apesar de poderem deduzir os juros do financiamento para fins de imposto de renda, as pessoas pagam todas as demais despesas com o dinheiro que sobra depois de pago o imposto, mesmo depois que liquidam financiamento. Item os pais da minha mulher ficaram chocados quando os impostos sobre a propriedade relativos à sua residência aumentaram para $1.000 mensais. Eles já estavam aposentados, então o aumento pressionou o seu orçamento. Item o valor dos imóveis nem sempre aumenta. Tenho amigos que devem $1 milhão por casas que hoje seriam vendidas por bem menos. Item as maiores perdas são as das oportunidades que não foram aproveitadas. Se todo o seu dinheiro está comprometido com o imóvel em que mora, você pode ser obrigado a trabalhar mais, porque todo o seu dinheiro continua saindo na coluna das despesas em vez de aumentar a dos ativos, o luxo de caixa padrão da classe média. Se um jovem casal destinasse uma soma maior à aquisição de ativos, mais tarde teria maiores facilidades. Seus ativos teriam aumentado e estariam disponíveis para cobrir despesas. Tomar a decisão de adquirir um imóvel muito caro em vez de formar um portfólio de ativos afeta um indivíduo de pelo menos 3 maneiras, elencadas a seguir. Perda de tempo, porque outros ativos poderiam ter registrado aumento no seu valor. Perda de capital adicional, que poderia ter sido investido em vez de destinado às altas despesas de manutenção do imóvel. Perdas educacionais. Com muita frequência, os casais consideram seu imóvel residencial, as poupanças e o plano de aposentadoria como o total da sua coluna de ativos. Por não ter dinheiro para investir, eles simplesmente não fazem. Isso lhes custa a experiência do investimento. Quase nunca conseguem se tornar o que o mundo dos investimentos denomina um investidor sofisticado. E os melhores investimentos são em geral oferecidos primeiro a esses investidores, que, por sua vez, os vendem para as pessoas que buscam segurança. 20 anos atrás, seu indicador de desempenho. Sem uma demonstração financeira, você não sabe exatamente onde está no jogo financeiro da vida. Goste ou não, o dinheiro revela a pontuação do seu jogo, e
Uma demonstração é o seu indicador de desempenho. Bancos querem demonstrações financeiras, declaração de renda e balanço patrimonial, para saber o quão bem você está pontuando no jogo financeiro da sua vida. Não estou dizendo que não deva comprar um imóvel. O que estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre um ativo e um passivo. Quando quer uma casa maior, primeiro compra ativos que vão gerar fluxo de caixa para arcar com o imóvel. A demonstração financeira do meu pai instruído é a melhor possível para alguém que está na corrida dos ratos. Suas despesas sempre acompanharam sua renda, de modo que ele nunca investiu em ativos. Em consequência, seus passivos eram maiores que seus ativos. O diagrama a seguir refere-se à demonstração financeira do meu pai pobre, comparada à do meu pai rico. Ele vale mais do que 1000 palavras. Revela que seus rendimentos e despesas são iguais enquanto seus passivos são maiores do que seus ativos. A demonstração financeira pessoal do pai rico, à direita, reflete os resultados de uma vida dedicada ao investimento e à minimização dos passivos. Porque os ricos enriquecem. Uma revisão da demonstração financeira do meu pai rico mostra por que os ricos ficam mais ricos. A coluna dos ativos gera renda mais do que suficiente para cobrir as despesas, com o saldo reinvestido na coluna dos ativos. A coluna dos ativos continua crescendo e, portanto, a renda gerada aumenta também. O resultado é que os ricos ficam mais ricos. 20 anos atrás. Planos de aposentadoria. Desde a Iron 3, ficou claro que os planos de aposentadoria estão em apuros. Nem os planos públicos governamentais, como os da Grécia, Itália e Califórnia, podem pagar o que é devido aos aposentados. Assim, esses planos não são mais a garantia de outrora de segurança para a velhice. Quando o mercado de ações quebrou em 2009, quem estava prestes a se aposentar teve problemas, mesmo se houvesse economizado em algum desses planos. Porque a classe média trava uma batalha. A classe média se encontra em um estado de constantes dificuldades financeiras. Sua renda principal é gerada por salários. Quando o seu pagamento aumenta, os impostos também. Suas despesas tendem a crescer na mesma proporção que seus salários, daí a expressão corrida dos ratos. Eles consideram seu imóvel residencial como seu principal ativo, em vez de investir em ativos geradores de renda. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que um aumento de salário representa poder adquirir uma casa maior ou gastar mais são a base do atual endividamento da sociedade. Esse processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais instabilidade financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Esta é uma vida muito arriscada, decorrente da precária instrução financeira. A recente maciça perda de empregos trouxe à luz a fragilidade financeira da classe média. De repente, os planos de aposentadoria das empresas foram substituídos por planos 401(k)(2). A previdência social está obviamente com problemas e não pode ser considerada uma alternativa de aposentadoria. O pânico se instalou na classe média. 3. Atualmente, os fundos mútuos são populares porque representam segurança. Os aplicadores médios dos fundos de pensão estão demasiadamente ocupados trabalhando para pagar impostos e financiamentos imobiliários, e têm dificuldade em poupar para a faculdade dos filhos e liquidar as dívidas do cartão de crédito. Não têm tempo de aprender a investir, de modo que confiam na experiência do administrador do fundo mútuo. Como o fundo também inclui muitos tipos diferentes de investimento, tem-se uma sensação de segurança, porque ele é diversificado. Esse grupo da classe média instruída aceita o dogma defendido por corretores de fundos mútuos e consultores financeiros: procure a segurança. Evite o risco. A verdadeira catástrofe, contudo,
é a falta de instrução financeira precoce, responsável pelo risco enfrentado pela pessoa comum de classe média. A razão é que precisam procurar a segurança, porque uma situação financeira é, na melhor das hipóteses, precária. Seus balanços patrimoniais não são de fato balanceados. Em vez disso, estão atulhados de passivos, sem verdadeiros ativos. Para gerar renda, geralmente, sua única fonte de renda é o contra-cheque. Seu modo de vida depende totalmente do empregador. Sendo assim, quando os verdadeiros negócios da sua vida aparecem, essas mesmas pessoas não podem aproveitar a oportunidade, porque estão trabalhando muito, pagando impostos máximos e assoberbadas de dívidas. Como disse no início da sessão, a regra mais importante é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo. Uma vez que consiga entendê-la, concentre seus esforços na compra exclusiva de ativos geradores de renda. Essa é a melhor maneira de dar o primeiro passo para se tornar rico. Continue fazendo isso e sua coluna de ativos crescerá. Concentre-se em reduzir passivos e despesas para aumentar o dinheiro disponível para incrementar a coluna de ativos. Logo, a base de ativos será tão consistente que você poderá se permitir olhar para investimentos mais especulativos, que podem ter retornos que variam de 100% ao infinito, investimentos em que $5.000 podem se transformar rapidamente em $1.000.000 ou mais em investimentos que a classe média considera demasiado arriscados. O investimento não é arriscado se há proficiência financeira. Se fizer o que as massas fazem, você estará na seguinte situação. Como empregado e proprietário de casa própria, seus esforços no trabalho, em geral, resultam no seguinte: 1. Você trabalha para uma empresa privada. Os assalariados trabalham para que os donos da empresa e seus acionistas fiquem ricos, não eles mesmos. Seus esforços e sucesso garantirão o êxito e a aposentadoria dessas pessoas. 2. Você trabalha para o governo. O governo fica com uma parte de seu pagamento, antes mesmo que você veja o dinheiro. Ao trabalhar mais, você simplesmente aumenta o montante de impostos que o governo arrecada. A maioria das pessoas trabalha de janeiro a maio apenas para o governo. 3. Você trabalha para o banco. Depois dos impostos, suas maiores despesas são, em geral, o financiamento imobiliário e a fatura do cartão de crédito. O problema decorrente de simplesmente trabalhar mais é que cada uma dessas três parcelas leva consigo uma parte maior do seu esforço. Você precisa aprender a fazer com que seus maiores esforços beneficiem diretamente você e sua família. Depois de ter decidido cuidar do seu próprio negócio, concentrar seus esforços na aquisição de ativos em vez de em um salário maior, como definir seus objetivos. A maioria das pessoas deve manter seu emprego e usar seus salários para financiar a aquisição de ativos. À medida que os ativos crescem, como medir a extensão do seu sucesso? Oh! Que faz alguém saber que está rico, que conquistou prosperidade? Da mesma maneira que tenho minhas definições de ativos e passivos, também tenho minha própria definição para a riqueza. Na verdade, eu a tomei emprestada de alguém chamado Buckminster Fuller. Alguns o consideram um charlatão, e outros, uma lenda viva. Anos atrás, ele criou um auê entre os arquitetos ao solicitar a patente para algo chamado de cúpula geodésica. Mas, ao fazer isso, também falou algo sobre a riqueza. Parecia à primeira vista muito confuso, mas, depois de relê-lo algumas vezes, começou a fazer sentido. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão, ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Ao contrário do patrimônio líquido, a diferença entre ativos e passivos, que frequentemente está repleta de bobagens caras e daquilo que as pessoas acham que tem valor, essa definição cria a possibilidade de desenvolver uma mensuração verdadeiramente acurada. Assim, eu poderia medir e saber onde
Estava em termos de meta para me tornar financeiramente independente. Embora o patrimônio líquido frequentemente inclua ativos que não geram dinheiro, como objetos comprados e depois abandonados em um canto da garagem, a riqueza mede quanta renda o seu dinheiro está gerando e, portanto, revela sua sobrevivência financeira. A riqueza é a medida do fluxo de caixa gerado pela coluna dos ativos em comparação à coluna das despesas. Vejamos um exemplo. Digamos que o fluxo de caixa da minha coluna de ativos gere $1.000 por mês e que eu tenha despesas mensais de $2.000. Qual é a minha riqueza? 20 anos atrás. Riqueza e reservas financeiras. Hoje, poucas pessoas têm dinheiro suficiente para se manter, mesmo por um mês. A maioria dos norte-americanos, por exemplo, tem menos de $400 na poupança. Estatísticas surpreendentes de uma pesquisa da GoBanking Grátis, de 2016, relatam que 34% dos norte-americanos não têm poupança. Poucas pessoas poderiam sobreviver por muito tempo sem um salário ou assistência governamental. Voltemos à definição de Buckminster Fuller, segundo o seu conceito de riqueza. Por quantos dias posso sobreviver? Considerando-se um mês de 30 dias. Tenho um fluxo de caixa suficiente para meio mês. Quando eu tiver alcançado um fluxo de caixa gerado por meus ativos de $2.000, então eu serei abastado. Ainda não estou rico, mas estou amparado. Agora, tenho uma renda gerada por ativos, a cada mês, que cobre totalmente minhas despesas mensais. Se desejo aumentar essas despesas, preciso primeiro ampliar o fluxo de caixa gerado por meus ativos para manter esse padrão de riqueza. Observe que nesse ponto eu não dependo mais do meu salário. Eu me concentrei e tive sucesso em construir coluna de ativos que me tornou financeiramente independente. Se eu largar o meu emprego hoje, poderei cobrir minhas despesas mensais com o fluxo de caixa gerado pelos ativos. Meu próximo objetivo poderia ser empregar o excedente do meu fluxo de caixa para reinvestir em ativos. Quanto mais dinheiro for destinado para coluna de ativos, mais esta crescerá. À medida que meus ativos aumentam, mais cresce o meu fluxo de caixa. E, enquanto eu mantiver minhas despesas menores do que o fluxo de caixa gerado por esses ativos, me tornarei mais rico, com mais e mais fontes de renda além do meu trabalho físico. Enquanto este processo de reinvestimento continuar, estarei no caminho do enriquecimento. Lembre-se destas simples observações. Item: os ricos adquirem ativos. Item: os pobres só têm despesas. Item: a classe média adquire passivos pensando que são ativos. E como eu cuido dos meus negócios? Qual é a resposta? Leia o que tenha dizer o fundador do McDonald's, no próximo capítulo, seção de estudo. Capítulo 2. Lição #2, por que possibilitar a proficiência financeira. Resumo. Revisitamos Robert e Mike 3 décadas e meia mais tarde. Mike assumiu a empresa do seu pai e está realizando um trabalho ainda melhor do que o do pai rico. Já Robert se aposentou em 1994, aos 47 anos. A riqueza dele e da sua mulher cresceu automaticamente, como uma árvore bem estabelecida no solo. Ele compartilha a história de uma reunião, em 1923, de alguns dos principais e mais ricos líderes do mundo dos negócios, que possuíam a maior companhia de aço e gás mundial, administravam a bolsa de valores ou que compunham o gabinete do presidente Adin. E, 25 anos depois, a vida da maioria deles terminou em tragédia, com eles falidos, exilados ou presos. A crise da Bolsa de 1929 e a Grande Depressão exerceram um papel relevante em seus destinos, mas, hoje, vivemos uma realidade mais caótica e fugaz do que fora deles. Mais importante do que o dinheiro para sobreviver é a nossa educação e capacidade de aprender. O que importa não é quanto você ganha, mas quanto conserva, e por quantas gerações. Assim, quando as pessoas perguntam a Robert como começar a enriquecer,
Ele lhes dá a mesma resposta que o pai rico lhe deu: se quiser ficar rico, precisa se tornar financeiramente proficiente. Hobbit compara a maneira como muitas pessoas agem a construir arranha-céus em uma laje feita para uma pequena casa. Como as crianças saem da escola com uma educação financeira deficiente, entram na vida adulta, perseguindo o sonho americano, mas acabam se afundando em dívidas. A única saída é uma estratégia para enriquecer. Mas, sem um bom alicerce advindo da proficiência financeira, seus esforços são como construir um arranha-céu sob uma fundação fraca, e em vez de criarem o Empire State Building, acabam com a torre inclinada dos subúrbios. Hobbit e seu amigo de infância, Mike, entretanto, construíram uma fundação forte, digna de um arranha-céu, graças aos ensinamentos do pai rico. A contabilidade é um assunto tedioso e confuso, e absolutamente crucial para o sucesso financeiro. Para torná-lo acessível para crianças, o pai rico usava imagens para ensiná-lo aos dois meninos. Só mais tarde ele adicionou os números, para orientar os meninos por seus conceitos-chave. A regra #1, Hobbit dizia, é que você deve saber a diferença entre um ativo e um passivo, e só adquirir ativos. Isso é tudo o que precisa saber. Mas, apesar de tão simples, é algo que muitas pessoas não compreendem. Quando o pai rico expôs isso aos dois adolescentes, eles pensaram que ele estava brincando. Como os adultos podiam não entender? Todos não deveriam ser ricos. O problema é que as pessoas têm sido educadas de formas diferentes por banqueiros, consultores financeiros e outros, assim, precisam desaprender o que acham que sabem. Alguns acham humilhante retornar a princípios tão básicos. As reais definições de ativo e passivo não residem nas palavras, mas nos números. Hobbit usa imagens para ajudar os leitores da mesma forma que o seu pai rico fazia. Este é o fluxo de caixa padrão de um ativo. A parte superior do diagrama é a demonstração financeira, frequentemente chamada de demonstração de lucros e perdas. Ela organiza a renda e as despesas, dinheiro que entra e que sai. A parte de baixo é o balanço patrimonial. É assim chamado porque é supostamente o balanceamento entre ativos e passivos. Os ativos incrementam sua renda. Eles colocam dinheiro no seu bolso. Este é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Um passivo tira o dinheiro do seu bolso. Deseja ser rico? Compre ativos. Isso parece simples, mas muitas pessoas se confundem e compram passivos. Se quiser fazer e manter a riqueza, deve trabalhar para compreender isso. Não são apenas os números, mas como contam a história. Siga as setas em cada um desses diagramas para ver o caminho por onde o dinheiro ui, ou seja, o fluxo de caixa. Elas vão lhe contar a história, o enredo da situação financeira. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Este é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa de classe média. Através destes diagramas simplificados, o fluxo de caixa conta a história de como cada pessoa lida com o dinheiro. Muitas vezes, aqueles que têm dívidas pensam que a resposta é ganhar mais dinheiro. Porém, mais dinheiro não só não resolve os problemas como pode agravá-los. É por isso que muitas pessoas que têm um golpe de sorte, como um prêmio na loteria ou uma herança, por exemplo, rapidamente o perdem. Um aumento de dinheiro só gera gastos maiores. O que falta para muitas pessoas é educação financeira. É por isso que elas alcançam o sucesso em suas carreiras, mas continuam em pé de guerra com dinheiro. Podem ter aprendido a ganhar dinheiro, mas não a administrá-lo. As pessoas podem ser muito inteligentes e ainda improficientes quando se trata de finanças. Elas aprendem a trabalhar arduamente por dinheiro, mas não a fazer com que ele trabalhe com ânimo para elas. Hobbit conta a história de um jovem casal que se casou e começou a construir uma vida junto. Suas rendas começaram a crescer, mas igualmente suas despesas.
O casal foi atingido pela principal despesa, tributos. E, para muitas pessoas, não é o imposto de renda o responsável pelo maior desconto em impostos, mas a Previdência Social. Equivale a quase 15% as contribuições da Previdência Social combinados às da Medicare, todos feitos pelo empregador, que agora não pode pagá-los pelo trabalhador. E do empregado é cobrado o imposto de renda sobre esse montante, também. O jovem casal se depara com esses impostos quando adquire um imóvel, com o imposto sobre a propriedade. E, depois da nova casa, vem um novo carro, novos móveis e utilidades. De repente, seus passivos aumentam, endossados pelo financiamento imobiliário e pelas dívidas do cartão de crédito. O casal foi pego na armadilha da corrida dos ratos. Acrescente um bebê. Essa mistura, e eles trabalharão ainda mais arduamente, rendas mais altas, que conduzirão a impostos mais elevados. Eles continuam acumulando dívidas. Eventualmente, por causa de um empréstimo para cá com o financiamento. Mas seus hábitos não mudaram, então a dívida no cartão de crédito permanece. Para não mencionar que estenderam aquele empréstimo imobiliário. Para esse casal e muitos outros, o problema real não é saber como administrar o dinheiro que tem. A causa é a falta da ciência financeira e de diferenciar ativos e passivos corretamente. Então reservam um tempo para questionar se suas atitudes fazem sentido, e simplesmente seguem a multidão. Eventualmente, repetem, sem pensar o que lhes foi dito: diversifique, sua casa é um ativo, quanto mais dívidas, maior a isenção fiscal, consiga um emprego seguro, não cometa erros, não assuma riscos. Conforme Robert e Mike passavam seu tempo sentados em encontros com Pai Rico, que construía conhecimento através da inteligência das pessoas que o cercavam, também eles aprendiam, e passaram a questionar os dogmas padronizados ensinados em sua escola. Isso causou um problema, e os deixou cada vez mais distantes de seus professores. Robert começou a discordar também do seu pai pobre, em termos financeiros, especialmente com sua visão de que um imóvel é o maior investimento de alguém. Em contrapartida, o pai rico dizia que sua casa é um passivo. Muitas pessoas ainda acreditam que sua casa é um ativo. Mas Robert ensina que ela é um passivo, porque tira dinheiro do seu bolso, não só com impostos e despesas, mas porque ela se desvaloriza e você perde oportunidades. Se o seu dinheiro está todo preso no financiamento do imóvel, e isso faz com que você perca o aprendizado advindo da experiência de investir. Isso não significa que você não deva comprar uma boa casa. Mas certifique-se de antes comprar ativos que proverão fluxo de caixa para arcar com o imóvel. Quando existem ativos suficientes para gerar mais renda do que a necessária para cobrir as despesas, esse saldo deve ser reinvestido em ativos. O que incrementa a coluna de ativos em um balanço patrimonial e produz mais renda. O resultado é que os ricos que compreendem a diferença entre ativos e passivos ficam ainda mais ricos. A classe média fica presa na corrida dos ratos porque trata sua casa como ativo, em vez de investir em ativos reais, geradores de renda. Isso também acontece porque seu salário é sua fonte primária de renda, e, portanto, quando ele aumenta, também os impostos sobem. Muitos investem em fundos mútuos, pagando um gestor para administrar suas contas, porque não têm tempo ou experiência para fazê-lo. Eles pensam que os fundos mútuos são garantidos, e desejam essa segurança, porque seus balanços patrimoniais são desbalanceados. Não conseguem tirar proveito das oportunidades porque estão afundados em dívidas e só têm seu salário fazendo o dinheiro entrar. Quer enriquecer? Concentre seus esforços na compra de ativos geradores de renda, quando realmente entender o que é um ativo. Reduza os passivos e as despesas. Você avultará a sua coluna de ativos. Então, como você sabe que é rico? Robert usa a definição de R. Buckminster Fuller,
a riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão. Ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Outra maneira de amar isto é, a riqueza é medida pelo fluxo de caixa gerado pela coluna de ativos, em comparação à coluna de despesas. Quando seus ativos geram renda suficiente para cobrir as suas despesas, você é abastado. Mesmo que ainda não seja rico. Momento do hemisfério esquerdo, olhe os números e aprenda a ler a história. Que contam. Os ativos colocam dinheiro no seu bolso. Se algo o tira, não é um ativo, é um passivo. Momento do hemisfério direito, o desenho do balanço patrimonial ajuda a mostrar o fluxo do dinheiro conforme o estilo de vida de diferentes pessoas. Momento subconsciente, o medo do ostracismo leva as pessoas a se conformarem e não questionarem opiniões advindas do senso comum ou de tendências populares, ainda que isso as prejudique em termos financeiros. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo, o que Robert quer dizer nesta citação? E por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Não importa quanto dinheiro você ganha, mas quanto conserva. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo o que tem a fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros. A maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Os ricos adquirem ativos. As classes média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Se seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em mais despesas. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Por não entendê-lo plenamente, a maioria das pessoas permite que o enorme poder do dinheiro exerça o controle sobre elas. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo, e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas a seguir e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Quando sua educação financeira começou? Partiu deste livro ou de outra fonte? 2. Como você reagiu ao ler pela primeira vez a definição de Robert de ativos e passivos? 3. Qual foi sua reação quando ele armou que sua casa não é um ativo? Você havia assim. Depois do argumento dele, você mudou de ideia. 4. Qual fluxo de caixa mais representa o padrão da sua vida? 5. Além de sua casa, há algo que pensou ser um ativo e mais tarde se revelou um passivo. 6. Sobre a seguinte amação, o que falta na educação das pessoas não é aprender a ganhar dinheiro, mas a administrá-lo. Você concorda ou discorda? 7. O pai rico disse aos meninos que não são os números que importam na contabilidade, mas o que dizem. O que os números revelam sobre sua vida? 8. Em que momento da sua vida houve uma realização aparentemente positiva, como uma promoção ou um aumento, mas que não deu ao seu balanço patrimonial o resultado esperado? 9.
Você teria dinheiro para sobreviver por quantos dias se parasse de trabalhar? Hoje. Esse número surpreende ou assusta?